Vamos entrar agora na segunda sessão. Faça seu melhor no ministério. Nós vamos ter a parte com o seguinte tema: como ter mais alegria no ministério? Ajude seu estudante a evitar más companhias. Quem vai fazer essa parte é o irmão Murilo. Amigos achegados são como duas pessoas que estão no mesmo carro. Com certeza, essas duas pessoas vão na mesma direção e vão chegar no mesmo destino. Esse conselho ele também vale para as pessoas que estão começando a progredir até o batismo. Talvez nós tenhamos algum estudante que está dando esses passos para progredir na dedicação a Jeová. E nós estamos preocupados também que ele faça escolhas de amigos que vão ajudá-lo a se achegar ainda mais ao nosso Criador. Jeová Deus inspirou Davi a escrever que as escolhas de amizades que fazemos afetam a nossa relação com Deus. No Salmo 15, ele descreveu as características das pessoas que podem ser amigas de Jeová e que recebem as bênçãos dele. E ele escreveu um detalhe muito interessante que está no versículo 4. Vamos ver então esse salmo? Salmo 15, 4. Diz assim: aquele que quer ser amigo de Deus, ele rejeita aquele que é desprezível, mas honra os que temem a Jeová. Não deixe de cumprir a sua promessa, mesmo com prejuízo para si. Isso quer dizer que, para agradar a Jeová, a pessoa tem que ficar longe de pessoas que não honram a Deus, mas ficar próximo de pessoas que têm as qualidades que agradam a Jeová. E quando nós mostramos esse princípio a algum estudante, pode ser que ele fique até com um pouco de medo, um pouco receoso, com medo de ficar sozinho, ou para ele pode ser difícil também se desfazer de amizades que duraram muitos anos, talvez até décadas. E talvez pessoas se oponham a ele por causa desse novo princípio que ele vai ter que aplicar. Como nós, que somos instrutores, podemos ajudar o nosso estudante? A primeira coisa que podemos fazer é nós mesmos sermos esse amigo que ele precisa. Durante o estudo, ou antes de começar mesmo o estudo, podemos perguntar como ele está, como está a questão do trabalho, como está a família. E também em dias em que não tem o estudo, podemos ligar para ele, mandar uma mensagem. Outra coisa interessante é que, se o estudante estiver fazendo progresso, podemos convidá-lo para uma recreação junto com os irmãos. Isso vai ajudá-lo a aplicar melhor esse princípio da Bíblia. Mas como nós podemos ajudá-lo, então, a dar esses primeiros passos de forma prática para fazer as boas amizades dentro da congregação? Um dos vídeos providos pela organização mostra como a Sara ajudou o Jade nesse sentido. E enquanto você assiste esse vídeo, tente perceber como nós podemos, então, dar essa ajuda de forma prática. Vamos ver o vídeo, então, que tem o tema Ajude o seu estudante a evitar más companhias. Não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos. Mas o que são boas companhias? Então, a gente tem reuniões sociais edificantes com o pessoal da congregação. A gente come, conversa, alguns gostam de tocar instrumentos musicais, a gente canta as músicas do broadcasting. A gente se diverte muito. É que não é meu tipo. Não é chato. Tem certeza? Tá. Você faz o quê? Não é bem o seu tipo. Não é bem edificante. Tem que se divertir, né? Sim. E a gente se diverte. Se quiser ver, chamei alguns amigos para vir aqui em casa. Quer vir também?
Era uma balada, mas foi bem legal. Agora os irmãos podem se sentir à vontade para respondermos algumas perguntas, para nós relembrarmos os pontos altos do vídeo. A primeira é assim: o que são más companhias? Os irmãos podem se sentir à vontade também para citar o princípio de 1 Coríntios 15:33. A Ana Carolina, por favor. Então, esse texto diz que más companhias são aquelas que estragam hábitos bons, né? Então, de acordo com o capítulo do novo livro que é feito referência aqui na lição 48, lá explica que qualquer pessoa que não ame a Jeová e não ame seus padrões, acaba sendo uma má companhia para a gente, porque vai acabar estragando, né, os nossos bons hábitos. Isso, obrigado. A outra pergunta: o que veio na mente de Jade quando a Sara falou sobre as reuniões sociais com os irmãos? A Penélope, por favor. Então, ela imaginou ali várias pessoas sentadas, ouvindo algumas tocar uns instrumentos, mas bem sem graça, nada animador e bem sem sentimento. Verdade, né? Mas depois, o que então a Sara fez para ajudar a Jade a ter boas companhias? A Sandra? Então, aí Sara convidou ela para uma reunião social, né, que ia ter na casa dela, que ela tinha convidado alguns amigos. E realmente foi uma recreação bem animada, né? A Jade até estava bem entrosada ali com todo mundo, conversando. Então, tirou aquela impressão errada que ela tinha das nossas reuniões sociais, né? Verdade. Ainda o Gabriel? E mostrou que o que ela fez para ela também se sentir à vontade ali, né? No começo ela foi apresentando as pessoas que ela já conhecia, alguns daqueles que estavam ali naquela ocasião já tinham participado do estudo, o que talvez facilitou para ela conviver com eles, né? Então isso nos ajuda a entender que às vezes o nosso estudante tem uma ideia diferente do que nós somos, né? E do que é servir a Jeová. Por isso que situações como essa são importantes para ajudar eles a perceberem que eles podem sim ter bons amigos na organização. Isso. A Ana ainda tem mais um ponto? E voltando ao ponto de que a Jade estava super entrosada com os amigos da Sara lá na festinha, é porque ela tinha levado, né, antes outras irmãs lá da congregação. Outros capítulos mostraram isso, quando ela foi dirigir o estudo dela. Então, até nisso, a gente faz bem, né, em levar outras pessoas para acompanhar nosso estudo, porque assim o nosso estudante, às vezes, vai sendo atraído pela personalidade de outros irmãos e vai fazendo amigos dentro da congregação que vai ajudar eles a substituir os amigos antigos que eles tinham. Sim, né? Fica mais fácil quando levamos outros irmãos para participar do estudo. Caso os irmãos estejam passando por essa situação de ter que ajudar o estudante a escolher boas amizades, a lição 48 do livro de estudo Seja Feliz para Sempre fala justamente sobre isso. Escolha bem os seus amigos. Ele se baseia no princípio de Provérbios 13:20. E também ele indica ali 2 vídeos bastante interessantes que tem o tema Evite Más Companhias e também a animação em quadro branco, que faz a pergunta: o que é um amigo de verdade? Então, vimos que um bom instrutor, ele vai além de dizer apenas para o estudante que ele tem que evitar más companhias. Um bom instrutor, ele vai fazer algo prático. Ele vai tomar as atitudes para o estudante conseguir atingir esse alvo de ter boas amizades. E ao ajudarmos o nosso estudante a ter essas boas amizades, ele não vai sentir que está perdendo algo. Pelo contrário, na verdade, ele vai perceber que, por escolher servir a Jeová, ele vai sentir que está ganhando uma família de irmãos e amigos 100 vezes melhor. E nós vamos sentir a alegria por nosso estudante, sentir a verdadeira felicidade de se chegar ainda mais a Jeová. Obrigado, irmão Murilo, por ter apresentado essa parte. Com certeza, são pontos que vão nos ajudar bastante a dirigir os nossos estudos. Vamos passar agora para um discurso. Ele tem o seguinte tema: como podemos treinar bem os outros? Ele vai ser baseado numa matéria que saiu na Sentinela de 15 de abril de 2015. E quem preparou essa matéria para nós foi o irmão Kelvin.
Já por muitos anos, Samuel agia como líder da nação de Israel. Ele era juiz e profeta no meio do povo. Mas isso acabou mudando quando os anciãos israelitas chegaram até Samuel e pediram que ele escolhesse e designasse um novo rei. Eles queriam agora um rei humano para governá-los. Como Samuel se sentiu com isso? O livro que leva o seu nome nos mostra que ele se sentiu rejeitado, desapontado com o povo. Apesar disso, ele buscou orientação de Jeová. Ele orou e perguntou o que ele devia fazer. Jeová ajudou Samuel a ter o ponto de vista correto sobre aquele assunto e o instruiu a ungir o novo rei. Apesar de Samuel não ter querido aceitar aquele pedido dos israelitas, ele fez isso de bom grado depois que Jeová o ajudou. Ele, com boa disposição, foi ungir o novo rei. Esse é um ótimo exemplo para os anciãos hoje. Faz parte do trabalho deles treinar outros para realizar trabalho que às vezes eles mesmos realizam. Como será que os anciãos se sentem com relação a isso? Será que eles acham que encaram aqueles aprendizes como rivais, como alguém que pode roubar o privilégio deles? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Aqui em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 2, nos mostra qual é o conceito que os anciãos devem ter ao treinar outros. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz assim: Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo. De boa vontade, com entusiasmo. Essa é a atitude que os anciãos, aqueles que treinam outros, devem ter. E como diz 2 Coríntios 1, 24, os anciãos não encaram os aprendizes como rivais, mas como colaboradores, irmãos que estão à disposição para aprender, para ajudar a congregação. Esse é o principal objetivo do treinamento, o benefício da congregação. Outra coisa que se pode aprender do exemplo de Samuel é a maneira como ele realizou o treinamento. Quando pediu a orientação de Jeová, Jeová disse que ele precisava ungir um novo rei, mas não explicou como ele deveria fazer isso. Samuel poderia ter simplesmente ungido Saul, saído, sem dar nenhuma explicação. Mas não foi isso que ele fez. Lá em 1 Samuel, nós vemos que ele tirou tempo para conversar com Saul. Primeiro ele convidou ele para uma refeição, deu o melhor lugar para ele, a melhor porção de carne que tinha, depois conversou com ele, e foi só no outro dia que Samuel ungiu Saul. E agora ele tinha não só um novo rei, mas um novo rei preparado para o trabalho. E o que os que treinam outros aprendem com isso? Eles aprendem que precisam pôr em prática o que está lá em Romanos, o capítulo 12, o versículo 10. Vamos ver juntos? Romanos, capítulo 12, o versículo 10. Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Os que treinam outros devem ter amor não somente por treinar, mas pela pessoa que estão treinando. Assim como Samuel, eles precisam criar um ambiente descontraído, um ambiente leve, amigável. E por que isso é tão importante? Porque quando os aprendizes perceberem esse interesse pessoal, e eles vão perceber, vai ser mais fácil para eles aceitarem as novas instruções, né? E isso vai tornar o treinamento bem sucedido, né? Vai trazer bons resultados. Então, com o exemplo de Samuel, aqueles que treinam outros, os anciãos, podem aprender duas coisas. Primeiro, não ser relutante, mas treinar de boa vontade. Segundo, não ser apenas instrutores, mas também amigos dos aprendizes. Se colocar em prática essas duas coisas, os treinamentos com certeza serão muito bem-sucedidos. Kelvin, muito obrigado pela sua excelente parte, seu discurso estava muito bom. E eu gostei especialmente de ver como você conseguiu seguir as instruções que estão aqui na nossa brochura Melhor, lição 19, que ela tem o tema Toque o Coração das Pessoas. E uma das dicas que essa lição da brochura dá pra gente é: ajude as pessoas a ter a motivação correta. E lá fala que nós temos que ajudar as pessoas a fazer o que é certo pelos motivos certos. Entre eles o amor a Jeová, as outras pessoas e a Bíblia. E foi interessante ver, Kelvin, que no seu discurso você mostrou e destacou a importância de treinar outros. Por quê? Porque isso seria bom para os outros, seria bom para as outras pessoas, para a congregação.
Então, com certeza, quando nós destacamos os benefícios de seguirmos alguma orientação, isso com certeza ajuda os ouvintes a colocar em prática. Eles se sentem mais motivados em seguir aquela instrução. Então, isso foi muito bom. Você seguiu bem essa instrução aqui da nossa brochura melhor e sua parte foi muito boa. Obrigado mesmo.